Opa, e aí, tudo bem? Opa, Olha, tudo bom? eu quero comprar um celular novo e eu preciso de um dinheiro celular. emprestado. Preciso de R$ 1.000 de empréstimo. Certo. Bom, aqui nós podemos te oferecer esse empréstimo de R$ 1.000 com uma taxa de juros de 5% ao mês. 5% de taxa de juro ao mês? Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de matemática aqui no 7º ano. E aí, assim como esse diálogo que você acabou de ouvir aqui nesse vídeo, você já ouviu falar em juros? Com certeza você já deve ter encontrado em alguma loja, em alguma revista, em algum jornal, um anúncio de algum produto envolvendo preço, envolvendo dinheiro, com a seguinte questão: taxa de juros. Será cobrado um juros? Posso parcelar o valor de um produto com juros? Bom, nessa aula nós vamos entender melhor o que significa esse tal de juros, beleza? Muito bem, galera. Para a gente começar a analisar essa questão dos juros, tá? Analise com o professor lá o diálogo que você viu no começo entre aquele cara que queria comprar um celular e o gerente do banco que disse que iria emprestar o dinheiro, mas com uma taxa de 5% ao mês. Bom, o valor que foi emprestado, acompanhe comigo aqui, é um valor de R$ 1.000. Tudo bem? R$ 1.000, bem facinho, bem tranquilo, número fácil de trabalhar. E a taxa de juros era de 5% ao mês. O que é que isso significa? Bom, nós aprendemos na última aula a calcular porcentagem usando a representação decimal. O que seria 5% na forma decimal? 5% seria 0,05, combinado? Bom, para descobrir 5% de 1.000, basta que eu multiplique 0,05 vezes 1.000, sem segredo nenhum aqui. 0,05 vezes 1.000 é 50. Portanto, se essa dívida for paga ao banco no primeiro mês, em um único mês, a pessoa que fez o empréstimo não vai poder pagar apenas R$ 1.000, porque ela precisará pagar, além dos R$ 1.000, os juros de R$ 50. Então, o que a pessoa vai precisar pagar é R$ 1.000 do valor que ela fez o empréstimo, mais uns juros de R$ 50, o que dará um total de R$ 1.050. Bom, galera, agora analise com o professor. Se esse empréstimo for pago num prazo de 2 meses, como é que nós faríamos a conta? Nós acabamos de calcular que 5% de 1.000 vale 50. E essa taxa é calculada mês a mês. Então, a cada mês, nós vamos ter um acréscimo de 5% no valor inicial, que era 1.000. No primeiro mês, nós juntamos esses R$ 50 dos juros com o R$ 1.000 do empréstimo, ficou 1.050. E no segundo mês, dá uma olhada, este aqui foi o primeiro mês. Agora dá uma olhada aqui no segundo mês, tá? Vamos supor que o cara que emprestou o dinheiro vai demorar 2 meses para pagar. Quanto é que ele emprestou mesmo? 1.000, né? R$ 1.000 é o valor que ele emprestou. Qual é a taxa de juros? Bom, a taxa de juros é de 5% ao mês. Mas nós estamos falando agora de 2 meses. Quer dizer que eu tenho 0,05, né? Você está ligado aqui a representação decimal do 5%, 0,05, mas agora vezes 2. Por que vezes 2? Porque agora se passaram 2 meses. Então, para descobrir a taxa de juros, basta que eu multiplique 0,05 vezes 2, uma vez que se passaram 2 meses. 0,05 vezes 2 é 0,1. E para descobrir o valor em reais desses juros, multiplico os R$ 1.000, que é o total do empréstimo, vezes 0,1. 1.000 vezes 0,1 é 100. Quer dizer que, se ele demorar 2 meses para pagar, ele vai precisar pagar os R$ 1.000 e, além dos R$ 1.000, uns juros de 100, que totalizará uma quantia de 1.000 mais 100. Claro, R$ 1.100 é o que ele vai precisar pagar se esse empréstimo for quitado, for pago após 2 meses. Muito bem, galera. Vamos tentar estabelecer um raciocínio para ver o que nós precisaríamos fazer para calcular o valor a ser pago por esse empréstimo de acordo com a quantidade de meses em que a pessoa demorar para pagar esse empréstimo. Olha, no primeiro mês nós fizemos a seguinte conta, acompanhe com o professor Jonatas. R$ 1.000, que era o valor do empréstimo, vezes a taxa de juros,
que nós sabíamos que era 0,05, e aí nós multiplicamos pela quantidade de meses. No primeiro exemplo que eu acabei de fazer, nós multiplicamos por 1, porque tinha passado apenas um mês. No segundo, nós multiplicamos por 2. Esse resultado aqui, que no segundo mês deu R$100, é a quantidade de juros que deve ser somada com os R$1.000 para que o empréstimo seja pago. Bom, esse foi o segundo mês. Analise comigo agora no terceiro mês, galera. Vamos montar aqui a conta. Bom, R$1.000 do empréstimo, 0,05 da taxa de juros e 3, porque agora se passaram 3 meses. Quer dizer que se eu fizer essa conta, 1.000 vezes 0,05 vezes 3, eu vou ter o valor dos juros que serão cobrados para quitar o empréstimo, para pagar o empréstimo após 3 meses. E 4 meses. E no quarto mês, galera? Bom, eu vou pagar essa dívida, esse empréstimo, só depois de 4 meses. Como é que funciona a conta? R$1.000 vezes a taxa de juros, 0,05, vezes a quantidade de tempo que vai demorar para pagar. Olha, se a gente fizer a conta, nós já vimos que isso aqui dá R$100, né, de juros. Isso aqui vai dar R$150, isso aqui vai dar R$200. Quer dizer que a cada mês que eu demorar para pagar esse empréstimo, será cobrado, além dos R$1.000, R$50 de juros, que é o correspondente a 5% de 1.000. Então vamos lá, para ver se vocês entenderam. No 8º mês, quanto é que eu vou pagar se eu demorar 8 meses para pagar essa dívida? Bom, R$1.000 vezes a taxa de juros, 0,05, vezes 8. O que me dá um juros de R$400. Então, galera, dá uma olhada aqui mês a mês quanto é que eu vou ter que pagar para quitar o meu empréstimo. Eu emprestei R$1.000 para comprar o celular. Se eu pagar no segundo mês, no primeiro a gente viu que é R$1.050. No segundo mês, R$1.100. No terceiro, R$1.150. No quarto mês, R$1.200. E se eu demorar 8 meses para pagar? R$1.400. Quer dizer que aqui eu fiz a conta R$1.000 do empréstimo mais R$100 dos juros. Que conta eu fiz aqui? R$1.000 do empréstimo mais 150 dos juros. R$1.000 aqui do empréstimo mais R$200 de juros. E aqui eu fiz R$1.000 do empréstimo mais R$400 cobrados de juros. E é dessa maneira que nós vamos calcular essa modalidade de operação financeira chamada de juros simples. Existe um outro tipo de juros que nós não vamos estudar nesse momento, que são os juros compostos. Mas essa não é a matéria dessa aula. Nessa aula, nós vamos focar em juros simples. Tudo bem? Assim como esse exemplo que eu fiz para vocês aqui, era um exemplo baseado nesse tipo de operação, juros simples. Para a gente estabelecer uma relação, então, geral, que possa me calcular a quantidade de reais que eu vou pagar obedecendo uma determinada taxa de juros, nós vamos estabelecer algumas palavras, alguns termos aqui que vão nos ajudar muito na hora de resolver atividades que envolvam juros simples. Você se lembra que o carinha lá no começo do vídeo fez um empréstimo de R$1.000. Essa quantidade, esse valor que vai ser trabalhado em cima dele, os juros vai ser calculado em cima desse valor inicial. Esse valor inicial é chamado de capital. Nós vamos representar sempre o capital pela letra C, tudo bem? C é o capital e é o valor inicial. A partir desse valor é que nós vamos começar a calcular os juros simples, tudo bem? Então C, naquele caso, né, no caso do empréstimo lá de R$1.000, o capital era R$1.000. Agora, nós só conseguimos calcular os juros porque nós conhecemos a taxa de juros. Essa taxa de juros será representada pela letra I, tudo bem? I é a taxa de juros, ok? Essa taxa de juros sempre vai ser fornecida para você em uma porcentagem, mas na hora de calcular, você escreve na forma decimal, tudo bem? Já dividindo essa taxa por 100. Ou se você preferir usar em porcentagem, você divide o resultado final por 100, dá o mesmo, tá? Então a taxa de juros é uma porcentagem. Agora, essa taxa de juros vem sempre indicada junto com um tempo. A maioria das taxas de juros é cobrada mensalmente. Por isso que nós falamos taxa de juros ao mês, 5% ao mês, 1,8% ao mês. Mas existem taxas diárias, taxas semanais,
taxas bimestrais, semestrais, anuais. Então, cuidado com o tempo que vem junto com a taxa de juros. Por quê? Porque nós também precisamos conhecer o tempo, que será representado pela letra T. O T é a quantidade de tempo que os juros vai ficar sendo calculado. Se o T for 3, ele vai ficar sendo calculado durante 3 meses. Isso se a taxa de juros for ao mês, né? Então é importante destacar que esse tempo ele tem que estar condizente com a taxa de juros. Vou dar um exemplo aqui para você bem simples. Se a taxa de juros for ao mês e eu te disser que o tempo é 1 ano, o tempo não vale 1. O tempo vale 12 meses, ok? O tempo e a taxa de juros tem que falar o mesmo idioma, tá? Se a taxa de juros está um mês, o tempo precisa estar em meses. Se a taxa de juros está anual, o tempo precisa ser a quantidade de anos, ok? E a letra J, claro, não poderia deixar de ser os juros, né? A quantidade de reais que será cobrado a mais do que o próprio capital, beleza? Bom, qual é a relação matemática que nós vimos aí no exemplo? Nós sabemos que os juros pode ser calculado através dessa relação. O capital, que é o valor inicial, lá no nosso exemplo 1.000, vezes a taxa de juros, que eu vou deixar aqui representado pela letra I, vezes o tempo. Lembrando, essa taxa de juros já na forma decimal, tudo bem? Se você não colocar na forma decimal aqui, você precisa dividir esse resultado por 100, tá? Essa é a maneira mais simples de calcular os juros simples, sabendo da taxa de juros e a quantidade de tempo que essa aplicação financeira vai ser presente. J, que é os juros, igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E agora, galera, você viu que no finalzinho da conta eu peguei os juros e eu somei com o capital inicial. Nós calculamos os juros no segundo mês e deu R$100. Aí, para descobrir quanto eu vou pagar, eu precisei somar os R$100 com o 1.000, que era o valor inicial. Esta medida é chamado de montante e será representado pela letra M. M é o montante. Como é que nós calculamos o montante? O montante é a quantidade final. É o valor do capital, que é o valor que você investiu ou o valor que você emprestou, somado, acrescido dos juros, ok? Então, se nós calculamos um juros de R$200 e o capital era 1.000, o montante será 1.200. Galera, o exemplo que o professor Jonatas usou aqui na aula foi de um empréstimo, mas nós poderíamos também pensar num exemplo de uma aplicação financeira. Você vai lá no banco e fala, olha, quero aplicar uma determinada quantidade de dinheiro. O banco vai te oferecer taxas de juros. A maioria dessas aplicações financeiras trabalha com uma outra modalidade dos juros, que eu falei para vocês, juros compostos. Mas vamos supor que você vai lá no banco e eles te oferecem essa aplicação aqui, juros simples. O banco vai te oferecer uma taxa de juros. E aí você vai aplicar o dinheiro, vai deixar ele no banco. Mês a mês, esse dinheiro vai rendendo uma quantidade de juros. Se nós colocarmos os mesmos números aqui do exemplo do empréstimo, agora numa situação de aplicação financeira. Você foi lá no banco e aplicou numa poupança R$1.000. O banco te ofereceu uma taxa de 5% ao mês. Quer dizer que se você for lá no banco, daqui um mês, vai ter o seu dinheiro, R$1.000, mais os 50, que foi os juros que rendeu durante esse mês. Se você sacar todo esse dinheiro, você vai estar sacando o montante, que já é a soma do capital, dinheiro que você investiu, com os juros de R$50, no caso, claro, de um capital de 1.000, né, com uma taxa de 5% ao mês, beleza? Para a gente ilustrar bem o que nós vimos aqui nessa explicação, vou resolver rapidinho com vocês essa atividade número 6, que está lá no seu livro didático, volume 4. Reginaldo aplicou R$1.386. Se é o valor que ele aplicou, é o nosso capital, R$1.386. Há uma taxa de juros simples, bem menor que o nosso exemplo, uma taxa de juros de 0,5%. Cuidado, não se confunda, ainda está em porcentagem. Eu vou escrever essa taxa de juros na representação decimal, já dividindo 0,5 por 100, ou seja, 0,005, combinado? 0,005. A pergunta é, qual será o montante após um mês? Então o tempo foi apenas um mês, ok? Tempo de um mês. Repare, 5% ao mês
após um mês. Está condizente aqui, né? Taxa de juros e tempo. Bom, vamos calcular esses juros, né? Juros é dado pela expressão capital vezes taxa vezes tempo. Então vamos lá. Capital 1.386, taxa de juros 0,005 e o tempo apenas 1. 1.386 vezes 0,005 é igual a R$ 6,93. R$ 6,93 é a quantidade de juros que essa aplicação rendeu em um mês. E agora, posso calcular o montante? Posso. Montante ao capital que eu investi, na verdade eu não, né? O Reginaldo, mais os juros de R$ 6,93. Então o montante aqui, queridos e queridas, capital R$ 1.386, mais uns juros de R$ 6,93. O que dará um montante aí para o Reginaldo, se ele sacar, né? Se ele tirar essa aplicação após um mês, de R$ 1.392,93. Galera, vou deixar essa atividade 7 aqui para vocês, está lá no seu livro didático, volume 4, é só olhar a página aqui, também na descrição desse vídeo, ok? Na próxima aula, no próximo vídeo, eu volto para resolver essa atividade com vocês. Valeu por assistirem até aqui, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre juros simples. Se gostou, deixa o like, se inscreve nesse canal aqui do Aprende Brasil, compartilha esse vídeo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço para todo mundo!